Tá, vamos lá, resolvi gravar esse vídeo aqui, específico de hepatite B, onde eu não expliquei esse quadro aqui, mas eu ouvi a aula dele aqui, enfim, vou explicar da forma como eu entendi. É exclusivo para hepatite B. Nos outros hepatites não tem esse quadro aqui. Então, primeiro entender a tabela, o que é que ela quer dizer aqui para mim. Aqui são as fases da infecção, onde eu tenho um período de incubação tardio, a hepatite aguda, né? Paciente são, paciente crônico, paciente já praticamente curado da infecção. Então, tem todas essas fases aqui. Eu tenho os antígenos, que são os três, que é o S, HBS, o HBC, S de superfície, né? Antígeno de superfície, HBC, que é o core, e o HBE. Lembrando que o HBS está relacionado à parte do quadro de positivo. Se eu estou positivo, ó, positivo para HBS, na maioria dos casos eu estou infectado com hepatite B. Porém, tem um caso aqui em particular que ele não alcança a positividade, mas o IgM e IgG dá positivo, certo? Então, se cair na prova aqui, deu positivo HBS, eu estou infectado? Necessariamente não. Existe uma situação na hepatite aguda em que meu HBS pode dar negativo, porque eu não alcancei esse limite suficiente para poder apresentar lá no exame, certo? Mas eu tô aqui com IgM e IgG ativo, certo? Então, já nesses três aqui que estão dando negativo, aqui é porque o paciente já está curado. Foi uma infecção passada, né? Distante, ou já foi vacinado, então ele vai dar negativo mesmo. Até porque o antígeno, que é essa coluna amarela aqui, é um anti esse daqui, né? O anti-HBS aqui é o anti-HBE. Olha lá, ele já entrou em cena aqui, seu anticorpo, então, ó, zerou. Então, perceba que toda vez que o anticorpo entra em cena, negativo aqui, ó. Toda vez que o anticorpo entra em cena, negativo aqui, ó. Toda vez que entra em cena, negativo aqui. Certo? Então, eu já gerei anticorpo para isso. Eu tenho anticorpo para isso, então não vai dar positivo no HBS se eu já tenho anticorpo referente a ele, certo? Então, o HBS está relacionado a positividade, com exceção dessa hepatite aguda aqui, que pode dar negativo. Por isso que ele colocou os dois aqui, ó, hepatite aguda, mas, ou seja, eu tenho uma hepatite aguda com HBS e sem HBS, positivo, certo? O HBE é que eu posso infectar outra pessoa. Se deu positivo é porque eu posso infectar. Então perceba aqui, ó, que aqui eu posso dar positivo e negativo no caso de incubação tardia, positivo quando está aguda, certo? Positivo aqui também em replicação crônica, o resto é tudo negativo. Então, pode cair na prova. HBS é o que? Superfície, está relacionado ao que? Positividade da enfermidade, com exceção de um caso. E o HBE sim, se eu tô com ele positivo, 100% dos casos eu vou transmitir para outra pessoa, certo? Já o core é o nosso famoso IgM-IgG, que é o core, certo? Então eu anotei aqui, ó, IgM-IgG é contra o core, o HBS é positivo para hepatite, com exceção daquele caso que eu falei, né, que é a hepatite aguda quando dá negativo HBS, e o E é passar a infecção de uma pessoa para outra. Existe também, né, um quadro aí de latência que a gente vai falar mais na frente. O que é importante a gente entender é que ele falou lá como importante, que eu vou começar logo por esse, todos os pacientes com sintomas, ele positiva para tudo. Então, se você ver aqui, ó, uma fase aguda, aqui não, tá incubado ainda, certo? A incubação tardia, mas a aguda aqui, ó, eu tô positivo pro meu anti-S, positivo IgM, positivo IgG e positivo para transmitir para uma pessoa. Então ele pode perguntar essa questão na prova. Se eu tô com sintomas, óbvio, vai dar tudo positivo. Eu transmito, eu tô com IgM, IgG positivo e o S também, óbvio, é positivo. Então, isso foi uma particularidade que eu anotei aqui. Outra coisa, HB e S podem não apresentar sintomatologia. Por exemplo, eu posso estar com HBS positivo, mas posso estar sintomático, certo? Posso estar sem sintomas. Por exemplo, aqui, ó, na etapa latente, tá positivo, mas eu tô assintomático, certo? Não tenho sintomas, mas eu tô lá, né, com o HBS. Eu também posso estar com o positivo HBE, transmitir para uma pessoa aqui, ó, nessa situação aqui na fase crônica aqui, ó, na fase crônica replicativa, ou no período de incubação aqui também, eu posso transmitir para uma pessoa. Então,
pode cair na prova falando assim, o quadro de latência, ou quadro de latência não, uma pessoa que está, que não apresenta os sintomas assintomáticos, pode apresentar IgM, IgG, né? O GG não, pode apresentar o HBS e o HBE positivo? Sim, certo? Óbvio que IgM não vai dar porque eu tô assintomático, né? Tá aqui, ó. Paciente são, o IgM vai dar negativo aqui, certo? Então, HBS e HBE pode dar em pacientes assintomáticos como positivo. E aí agora eu vou falar aqui da tabelinha mais ou menos um por um aqui, da forma como eu entendi. Período de incubação tardio, ou seja, é uma pessoa, como ele falou lá na aula, né? Ele tem uma mulher, ou a mulher tem um homem, ela quer saber se ele pode transmitir, ou se, né? Se ele pode transmitir para ele, ou se ele recebeu, se o, par- se o seu par pode transmitir, né? Então eu tô ali no período de incubação e tal, enfim, ele citou isso como exemplo, onde eu ainda não manifestei, né? Eu ainda não manifestei sintomas, então tá ali incubado ali o vírus. Então eu quero fazer esse exame, e aí o que é que acontece? E aí dá lá positivo, certo? O HBS dá positivo. Óbvio que o IgM vai dar negativo, o IgG vai dar negativo, porque ainda está em período de incubação, mas a pessoa pode ou não transmitir a infecção, certo? Então, no caso do período de incubação tardia, o HBS é positivo, o IgG e IgM são negativos e pode dar o HBE positivo ou negativo. Já aí, quando eu passo para a hepatite aguda, onde eu tenho um sintoma, tudo dá positivo. Tudo que eu falo é tirando o anticorpo, certo? Não vou falar do antígeno ainda não, do tal não, certo? Não vou falar do anticorpo. Então, num quadro de sintoma agudo, onde eu estou sintomático, vai dar positivo para transmitir, ou para hepatite, IgM e IgG vão dar positivo e eu posso transmitir, certo? No caso de uma aguda, HBS negativo, foi o que eu falei, pode acontecer de não alcançar o suficiente e dar negativo como HBS, mas o restante aqui, né, que é IgM e IgG dá positivo. E aí, nessa situação aqui, eu também não dei um HBE suficiente, né? Aí dá como negativo. Portador SAN ou latente, que eu botei aqui. Lembrando que o latente ele pode reativar de novo, né? Pode evolver a ser crônico. Mas aí, como é SAN, né? O latente, óbvio, vai dar positivo. O IgG, vai dar positivo também. Agora o IgM, não. Por quê? Porque eu já tô SAN, né? O paciente já tá SAN e não transmite mais, certo? Agora, o crônico replicativo, porque existe dois tipos de crônico. Tem um que é replicativo e um que é minimamente replicativo. Óbvio que todos os estados crônicos, perceba aqui que tudo que é crônico aqui, ó, vai dar positivo, né? Ou vai dar positivo por o S. IgG, que é de crônico, vai dar positivo, certo? Mas como esse aqui é minimamente replicativa, eu não transmito para outra pessoa, o nome já fala, né? Minimamente replicativo. E por ser fase crônica, provavelmente dá o IgM aí, que o IgM sempre é fase aguda, o IgG sempre faz conta, né? O IgM aí vai dar negativo. Então a gente vê esses três últimos aqui, que é a infecção passada recente, passada distante ou vacinação. Nessa situação, ó, perceba que eu já tenho um anticorpo, óbvio, na vacina ou algo que eu já me infectei, né? E quando dá o anticorpo positivo, como eu falei, né? No caso aqui do HBS, anti-HBS, o HBS aí, antígeno, dá negativo. Como é recente, tá aqui, ó, M e G positivo, né? Ou pode dar M negativo, né, ou positivo. Mas como é distante, ó, perceba que ainda tá um pouquinho aqui no G e já negativou. E a vacina aí sim, né? Quem toma vacina, óbvio que não vai passar por essas fases, porque você já cria um bloqueio aqui logo no começo, então tem essa situação aí. O que é que eu acho que pode cair na prova? Essa pergunta que eu falei da negativa, porque é uma exceção, geralmente provas são as exceções. O paciente em estado latente pode perguntar, que vai dar aí positivo para IgM e IgG aqui, e negativo. Eu acho que isso ele pode perguntar.
Acho que ele pode perguntar uma fase crônica também, certo? Minimamente crônica não, mas talvez crônica replicativa, e onde aí a gente vai ver que o paciente ele tá positivo em tudo aqui praticamente, ó, certo? Tá positivo em tudo. Igualmente na fase aguda aqui, ó. Porque entenda assim, ó, a crônica replicativa é uma fase aguda, é pico de fase aguda, né? Vai e para, intermitente, né? Então ele são praticamente iguais, então tenta assimilar por isso daí, certo? Inclusive nos anticorpos, certo? Que eu acho que ele pode perguntar. Pode ser que ele crie uma pergunta aí passada ou vacina, tem que lembrar que infecções passadas, antepassado, aí que a gente vai ver que vai estar negativo aí o nosso HBS, porém, como é passado, tem que fazer essa jogada aí, né? De GG vai diminuindo à medida que o que é mais passado ainda, que é mais distante ainda, certo? E vai se perdendo o IgM também. Com relação ao antígeno, eu não sei se ele vai botar eu não sei se ele perguntaria sobre o anticorpo, eu acho que inclusive na aula ele fala mais sobre esse, mas assim, tentar assimilar isso que eu falei aqui, de só vai dar positivo nas 3 últimas situações, o resto é tudo negativo, né? Porque não tem anticorpo atuando ainda. Mas o anti-B, que é a antitransmissão, ele só vai ser positivo aí no caso do paciente sano, minimamente replicativo e passado recente. Aí tá vendo que acaba confundindo esse anti-B, não me apegaria por isso não. Saber que o HBS é que positivo e te confirma você com hepatite, com exceção da aguda, né? Pode ter uma situação que pode dar negativo. Saber que o HBE é o que vai definir se você transmite ou não, também pode cair uma pergunta assim desse tipo, é o que transmite. Saber que o antígeno core se refere a IgM e IgG, certo? E saber também, com relação a essa parte aqui de cronicidade, onde o IgG vai dar positivo aqui, mais do que o IgM, e os agudos, óbvio, vai dar IgM e pode dar o IgG também. E basicamente isso. É saber interpretar aqui também, que eu não tinha explicado no vídeo anterior. E interpretar essa situação, certo? Quadro de latência aqui, ó, pode ser que pergunte. Eu acho que seria uma coluna que valeria a pena essa aqui, portador sano, pegar aí para poder entender, certo? Então, a princípio é isso. Tamo junto. Valeu.